Oscar a um passo do São Paulo, Dudu oficializado como reforço do Cruzeiro e o Santos finalmente tem um técnico. Bora falar de mercado da bola. Meus queridos, mais um vídeo falando sobre o mercado da bola dos clubes brasileiros, né? Um vídeo que não vai ter tanto assunto quanto os outros, né? Afinal, reta final de ano, né? Você vai ter mais confraternizações, o pessoal realmente vai diminuindo o volume das negociações, mas ainda assim a gente tem bastante coisa pra falar nesse vídeo de hoje aqui. Então bem, sem mais delongas, vamos começar pelo tricolor paulista. E meus queridos, o São Paulo ele está a um passo de fazer uma contratação assim gigantesca para o 2025 da equipe tricolor. Como vocês podem ver aqui, né? Oscar no São Paulo, o clube chega a acordo e alinha detalhes para o anúncio. O contrato do meia com o tricolor será assinado nos próximos dias. Bem, meus queridos, realmente o Oscar ele tá assim muito perto do São Paulo, já foi visto fazendo exames médicos, né, para assinar com o clube paulista nesta terça-feira, né, na manhã desta terça-feira em que o vídeo ele está saindo. Então realmente é um negócio que ele dá assim a mínimos detalhes de ser oficializado aqui, ó. O meu Oscar vestirá novamente a camisa do São Paulo. Vale lembrar, né, que antes de ir para o Internacional, o Oscar ele vestiu a camisa do São Paulo, né, foi jogador da base do tricolor e agora tá voltando para casa, né, depois de muitos anos na China. O jogador que está de férias no Brasil acertou detalhes da proposta e assinará o contrato válido por 3 anos com o clube tricolor na terça-feira. Nessa segunda, ele esteve no CT da Barra Funda para se reunir com a diretoria. E meus queridos, como eu disse, né, também está aqui na matéria do GE, né, o clube ele alinha detalhes burocráticos para o acordo e o anúncio oficial com o meia Oscar. Gente, assim, é inegável que o Oscar, ele é assim, um cracaço de bola. Ele desempenhou muito bem na seleção brasileira e também na Europa, né, quando ele esteve jogando nas duas. Até lá em 2016, né, 2017, a gente tem aquele boom da Liga Chinesa e eles contrataram o Oscar e ele preferiu o dinheiro ao sucesso esportivo. E bem, eu não vou entrar no mérito dessa escolha dele, né, afinal, como eu disse aqui, é uma escolha dele. Mas uma coisa é fato, o Oscar, ele tá há muitos anos na China, né, tá arrebentando o novo futebol chinês. Tudo bem, a gente tem que ponderar, é um futebol que tem um ritmo muito menor, o Oscar, se não me engano, na última temporada, né, que ele fez 16 gols e 29 assistências, números, assim, espetaculares, ele jogou somente 40 jogos, se eu não me engano. É uma quantidade menor de jogos, é uma liga mais fraca, muito menos competitiva que a Liga Brasileira, e isso é um fato. Porém, o Oscar, ele tem muita categoria, ele tem muita bola ainda pra jogar, ainda tem muita lenha pra queimar. E caso esse acordo realmente seja selado, né, não aconteça uma reviravolta gigantesca, o que viria a impedir este negócio, eu acho que o São Paulo, cara, ele faz um acerto assim muito grande. A contratação do São Paulo é mais uma contratação que ajuda a encorpar o elenco do São Paulo. Eu fiz um vídeo que eu falei ontem, né, as principais contratações que os times paulistas deveriam fazer, que eu acho que o São Paulo ele deveria contratar o meio-campista, né, para dar esse auxílio maior pro Lucas, para melhorar realmente essa construção da equipe tricolor. Eu acho que o Oscar, cara, ele pode fazer essa função de forma perfeita. Tudo bem, a gente tem que pesar como que o Oscar ele vai chegar. Bola, a gente sabe que ele tem, mas será que ele ainda vai ter motivação pra jogar? A gente tinha informações de que ele tinha propostas com salários muito maiores que o do São Paulo, então ao que tudo indica, ele realmente quer jogar bola no São Paulo. Ele vai ter condição física pra jogar isso? Porque na Liga Chinesa, uma temporada completa, né, como eu disse nesse vídeo aqui também, ele jogou 40 partidas. No São Paulo, numa temporada bem sucedida, ele vai jogar pra lá de 80 jogos. O Oscar, ele vai aguentar essa tomada? O São Paulo, ele vai ter um elenco encorpado pra realmente conseguir fazer essa rotação de elenco? Tudo isso são questões. Quanto ao Oscar, cara, a bola a gente sabe que ele tem, mas a gente tem que saber como vai estar a condição física dele. Talvez ele precise de um tempo de adaptação, como foi o caso do Memphis Depay, como foi o caso, por exemplo, do Matheus Pereira, que também tava numa liga um pouquinho mais fraca, né, tava lá na Arábia, e quando ele chegou aqui no Cruzeiro, ele sofreu um pouquinho pra pegar ritmo de jogo. Eu acho que essa oscilação inicial do Oscar vai ser normal, porém, uma coisa é certa, o São Paulo, ele faz uma contratação assim, gigantesca, que dá um salto de patamar no 11 inicial do São Paulo. Isso é um fato. O São Paulo do meio pra frente, cara, vira um timaço. Tem Luiz Gustavo, Oscar, Lucas Moura, Luciano, Caleri e por aí vai. É um bom time, é uma boa contratação. Porém, a contratação do Oscar não é só as mil maravilhas, né? Ela também tem seus pontos negativos e um deles, né, é esse daqui. São Paulo calcula ganho imediato de 31 milhões com saídas de Rato, Nestor e Michel Araújo. E essas saídas são com o objetivo de abrir caixa para a contratação do Oscar, né? O São Paulo está basicamente abrindo mão de uma profundidade maior de elenco, de nomes interessantes, né, para compor esse elenco, para conseguir trazer um jogador extra classe que é o Oscar, porque o São Paulo, a gente sabe, né, que tá vivendo uma questão tanto quanto dramática com suas dívidas, bateu 1 bilhão no último balanço que o clube ele soltou de dívidas, então vem tendo esse aumento nas suas dívidas, a situação financeira não tá lá muito boa, o time ele vai ter que realmente fazer esse balanço financeiro para conseguir montar um elenco competitivo para a temporada do ano que vem, e o presidente Casares ele considerou que era a melhor opção você abrir mão dessa profundidade
profundidade do elenco para você conseguir contratar uma estrela. E aí você tem aqui os clubes, né, que cada jogador foi. O Rato, ele foi para o Vitória, e a dupla Nestor e Michel Araújo estão com negociações avançadas para o Bahia de 2025, né? Inclusive, são pedidas exclusivas do técnico Rogério Ceni para o Bahia de 2025, né? Que vai disputar Libertadores e por aí vai. E bem, o São Paulo vai conseguir abrir esse espaço, né, na folha salarial e também ter esse ganho imediato aqui de 31 milhões de reais, que vai auxiliar realmente nessa contratação do Oscar. E bem, se isso aí é positivo ou não, a gente só vai saber no decorrer da temporada do São Paulo. Eu acho que pro futebol brasileiro é essencial, se você quiser ter sucesso na sua temporada, você ter profundidade de elenco. Você ter um plantel que vai aguentar competir nas 3 competições. Porque a gente tem um exemplo de 2024, por exemplo, de um fracasso, que foi o caso do Atlético Mineiro. Só tinha um 11 inicial que era muito bom pro nível do futebol brasileiro, porém não tinha profundidade. E aí conseguiu ir bem nas Copas, né? Teve que dar prioridade para as Copas e deixar o brasileiro de lado. Acabou que não ganhou nenhuma e no Brasileirão chegou na última rodada com chance de ser rebaixado. É um all-in que é um tanto quanto arriscado. A gente só vai saber, né, o resultado dele no final de 2025, ao ver realmente o desempenho do São Paulo nas 3 competições que ele vai jogar. Mas de início, eu acho que era uma movimentação um tanto quanto perigosa. Eu preferia ter uma profundidade de elenco maior do que ter um jogador extra classe que seria o Oscar. Mas bem, eu não mando em nada no São Paulo, né? Então o que resta pra gente também agora é só sentar a bunda na cadeira e esperar o desenrolar do ano do São Paulo e ver se essa decisão foi acertada ou não. Uma coisa é fato. Rato, Nestor e Michel Araújo estão fora do São Paulo e o Oscar tá chegando. Tá a pouquíssimos passos de ser anunciado como novo reforço do São Paulo para 2025. E agora vamos para o Cruzeiro e finalmente a novela Dudu acabou. Cruzeiro anuncia Dudu que assina contrato até o final de 2027. Partes tinham acerto alinhado antes mesmo do atacante rescindir com o Palmeiras. Bem, eu acho que tá todo mundo careca de saber realmente de todo aquele rolo que teve com o Dudu, ele já ter acertado com o Cruzeiro, né, no meio do ano de 2024. Teve todo aquele alvoroço, depois a torcida organizada do Palmeiras foi cobrar o Dudu e o Dudu pelo jeito recuou, né? Acabou meio que arregando essa proposta. Toda essa confusão, né? O Cruzeiro chegou até a anunciar o pré-contrato naquela época, né, com o Dudu e acabou que essa história ficou meio que pra baixo do tapete, mas agora ela voltou à tona e com o Dudu sendo oficializado como jogador do Cruzeiro, né? Dudu está de volta ao Cruzeiro, vale sempre lembrar, né, que ele é cria da base do Cruzeiro. O anúncio foi feito na noite dessa segunda-feira. As partes fecham um acordo de duração até o final de 2027. O atacante deve ser apresentado no dia 4 de janeiro, véspera da reapresentação do elenco na Toca da Raposa. E bem, gente, o Dudu é mais uma daquelas contratações que auxiliam o Cruzeiro a tentar dar aquele salto de patamar que o Pedrinho BH vem tentando desde que ele comprou a SAF do Cruzeiro, né? Desde o meio de 2024. Tentando dar aquele passo que talvez seja maior do que a perna, tentando acelerar esse processo de recuperação do Cruzeiro, né? Essa volta por cima que o Cruzeiro está tendo desde que caiu para a Série B. E é uma contratação que, pro Cruzeiro, eu acho muito interessante. É um jogador que depois daquela lesão LCA que ele teve, né, que muitas vezes acaba com a carreira de pontas, ou pelo menos diminui muito o nível de futebol desses pontas, ele vinha conseguindo recuperar gradualmente o seu futebol no Palmeiras, quando ele estava conseguindo retomar o seu ritmo de jogo. Eu acho que pro Cruzeiro, de momento, é uma contratação muito interessante. O Cruzeiro não tem nenhum ponta que é lá muito desequilibrante, não é um cara unânime. Eu acho que o Dudu, ele pode ser um desses rostos desse novo Cruzeiro. A gente também tem um Gabigol, que pelo jeito tá com um anúncio por vir aí. Então é realmente uma nova era se iniciando no Cruzeiro, que a gente pode julgar ser positivo ou negativo. Eu ainda acredito que era melhor o Cruzeiro ir mais na calma, contratar um jogador aqui a colar e não tentar montar um super elenco, gastar muita grana e tentar dar realmente esse espaço maior do que a perna, porque a gente viu o resultado que deu em 2024. Porém, o Dudu, ele é jogador do Cruzeiro, é uma contratação que eu acho interessante, né, mesmo com toda essa situação que eu acabei de falar, e é mais um jogador que volta para o seu clube de origem. Você teve toda aquela questão da torcida do Cruzeiro que ainda tá meio brigada com o Dudu, né, por toda essa questão do anúncio que depois do Dudu ele veio meio que arregar no mês de 2024, por todas as questões do Dudu quando ele jogava pelo Palmeiras, comemorando gols em cima do Cruzeiro, fazendo o gol que rebaixou o Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro lá em 2019, e comemorando como se não houvesse amanhã, né, o gol do 2-0. Tem uma pequena rixa com a torcida do Cruzeiro com a do Dudu. Porém, pro elenco neste momento, eu acho que o Dudu ele é uma boa peça. Eu ainda acho que devia ter uma calma maior nessa gestão do Cruzeiro, né? Ainda ir mais humildinho, um passo atrás do outro, não querer dar um passo maior do que a perna. Eu acho. Porém, uma coisa é fato. O Dudu, ele é excelente para muitos elencos no Brasil. E o Cruzeiro não foge dessa regra. É um bom jogador que eu acho que vai auxiliar nessa reconstrução do Cruzeiro. A gente tem que ver como que ele vai continuar, né, esse processo de retomada física dele, né? Se ele vai voltar a jogar aquele futebol que a gente viu ele desfilar no Palmeiras lá em 2020, 2021, 2018 e por aí vai.
E se tudo der certo, vai ser um excelente nome para o Cruzeiro. A grande questão é realmente tudo dar certo, que é muito mais complicado. Mas de momento, o Dudu, ele finalmente é anunciado pelo Cruzeiro, essa novela está acabada, e o que resta agora é ver como é que ele vai jogar em 2025 e ajudar o elenco da Raposa para tentar cumprir as ambições, né, do time para o ano que vem. E para fechar o vídeo, meus queridos, o Santos, ele tem técnico, acabou, não tem mais novela. Santos anuncia Pedro Caixinha como seu novo técnico. O português será responsável pelo comando do clube da Vila Belmiro para a temporada de 2025, quando o Peixe voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Meus queridos, no último vídeo sobre o mercado da bola, né, eu noticiei o não acordo entre Pedro Caixinha e Grêmio depois de desavenças por alguns privilégios que o técnico ele viria a ter, como o caso de moradia e passagens para os seus familiares. E bem, o Grêmio deu mole e o Santos, depois de não conseguir fechar um acordo com o Quinteiros, o técnico do Vélez, não perdeu a oportunidade e fechou com Pedro Caixinha, né? E a matéria do GE, ela continua aqui. Chegou ao fim a procura do Santos por um técnico, né? Na tarde dessa segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira e o CEO Pedro Martins comunicaram a contratação de Pedro Caixinha para o cargo que estava vago há mais de um mês, desde a saída do Fábio Carille, ainda com a Série B em andamento. E bem, meus queridos, eu acho que vocês sabem muito bem a minha opinião quanto ao Pedro Caixinha. Eu acho que é um excelentíssimo técnico para o nível do futebol brasileiro, fez um trabalho muito competente no Red Bull Bragantino nas últimas temporadas. E na temporada de 2024 o trabalho dele só decaiu, porque deram um elenco pífio, patético, horroroso pra ele, e ainda fizeram o favor de vender o melhor jogador do time no meio da temporada. Eu acho que é um técnico muito competente, é um bom treinador, eu acho que pode fazer o Santos jogar um futebol muito bonitinho. É importantíssimo ter um treinador desse nível para participar da montagem do elenco, do planejamento para 2025. Eu acho que o Santos ele demorou bastante, acho. O Pedro Caixinha já estava há muito tempo no mercado, desde que ele foi demitido do Bragantino. Mas tudo bem, tinha aquele sonho do Quinteiros, o técnico do Santos completamente iludido, então eu vou passar um pequeno pano, embora não se deva passar pano para essa incompetência que foi o Santos ficar mais de um mês sem técnico depois de já ter sido campeão da Série B e precisar urgentemente fazer um planejamento para a Série A. Mas vamos focar realmente agora no presente. O Pedro Caixinha, ele é um bom nome para o Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um técnico que pode fazer um trabalho muito bem ajeitadinho, fazer o Santos jogar bola. É um técnico que tem características de jogo mais ofensivas, o que é de agrado do torcedor santista. Então você não vai ter aquele atrito imediato que teve, por exemplo, com o Carille, que é um técnico muito mais defensivo, que não respeita as tradições do clube do Santos, né? Então, eu acho que é um técnico que pode fazer um bom trabalho, pode auxiliar o Santos a ficar na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, né? E a grande questão agora para o Santos é a montagem de elenco. Porque como eu pontuei no meu vídeo de ontem, né, falando das principais contratações que o Santos, juntamente com os outros 3 paulistas, deveriam fazer para a temporada de 2025, o Santos ele precisa de muitos reforços para o seu elenco. Mas eu acho que na questão do técnico já é um acerto gigantesco. O Pedro Caixinha, de longe, é um dos melhores nomes que estavam no mercado à disposição para a temporada de 2025. Eu acho que o Santos, querendo ou não, dando talvez um tiro no escuro, acertou em um belíssimo nome. Eu acho o Caixinha um nome muito competente para a temporada de 2025, para o Santos. E agora o que resta realmente é a gente esperar, ver como vai ser o trabalho dele e ver se ele vai conseguir se manter no Santos, né, pela temporada completa e também ver o desempenho do Alvinegro Praiano na temporada de 2025. De momento, só tenho elogios para este anúncio do técnico. Porém, uma coisa é fato, o Santos ele ainda tem que melhorar bastante o seu elenco pro Brasileirão do ano que vem. Porque com o que tá agora, vai ser briga contra o rebaixamento do início ao fim. E no mais é isso, meus queridos. Um vídeo um pouquinho mais curto de mercado da bola, porque tudo aquilo que eu já falei na introdução, né? Vai chegando no final do ano, vai tendo mais confraternização. Então acaba que as movimentações, elas vão diminuindo um pouquinho de volume, realmente. Mas a gente ainda tá tendo muitas questões com o Corinthians, por exemplo, com o Paul Pogba. Mas eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. E caso a gente venha a ter uma contratação realmente, certamente vai ter outro vídeo aqui no canal. Então eu não vou querer falar nada sobre essa especulação nesse vídeo de hoje. Vou ficar hoje realmente com São Paulo, com Cruzeiro, com Santos. E bem, se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Um bom Natal e até o vídeo de amanhã.